Bom, para entender o trabalho, de acordo com Karl Marx, a gente precisa compreender o que é o capitalismo, qual é o principal interesse do sistema econômico capitalista. É produzir lucro. O modo de produção capitalista necessariamente visa o lucro. Não existe capitalismo se não existe lucro. Então, a grande questão é da onde que vem esse lucro? Quem está lucrando e como está lucrando? O Karl Marx ele vai destacar as duas principais classes sociais, que é a burguesia e o proletariado. E o que vai te definir enquanto burguesia ou te definir enquanto proletariado? A sua posição em relação ao modo de produção. Aonde que você está no modo de produção? Para produzir, vamos pensar aqui na produção de uma peça de roupa. Quem é você na produção dessa peça de roupa? Você é o dono da fábrica e das máquinas? Ou você é o trabalhador? É quem está vendendo a sua força de trabalho para poder sobreviver e que vai trabalhar ali na confecção daquela roupa. Quem é você? Você detém os meios de produção, ou seja, burguesia, ou você vende a sua força de trabalho, ou seja, proletariado. Então, o que vai definir a sua classe social é aonde você se encontra no modo de produção, beleza? Você detém ou não esses meios de produção. O patrão, o burguês, o capitalista, né, só vai ter lucro a partir da exploração desse trabalhador. E para a gente entender essa ideia, a gente precisa entender da onde que vem o valor da mercadoria. O que gera o valor dentro de uma mercadoria? Por que uma mercadoria tem o preço que ela tem? O que é lucro? O que é lucro? O que define essa palavra? Lucro é quando você ganha mais do que você gastou, do que você investiu para produzir aquele produto. Então, vamos supor que você gastou 50 reais para produzir uma bolsa. Para você lucrar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vender aquela bolsa por mais de 50 reais, certo? Então, o lucro ele vai ser o contrário do prejuízo. O proletariado ele vai precisar vender a força de trabalho dele para ganhar um salário. No capitalismo, ele se torna uma mercadoria. Esse salário que o trabalhador vai ganhar não corresponde a toda a produção que ele realizou no mês. Esse salário que ele vai ganhar é apenas o necessário para a subsistência dele. Então, esse salário que ele vai ganhar é apenas aquele dinheiro para ele continuar comendo, ter onde morar e continuar ali vivo para que no dia seguinte ele volte e continue trabalhando. Então, nesse sentido, o trabalho ele se transforma em uma mercadoria. Mas o trabalho, ele é qualquer tipo de mercadoria? Não, o trabalho, ele é a única mercadoria que consegue gerar valor. O que isso significa gerar valor? Pessoal, o capitalismo é um sistema econômico que se baseia no lucro, né? Que se baseia na acumulação de capital, ou seja, que se baseia na produção de dinheiro, de valor. Mas vocês já pararam para pensar como que esse valor é gerado? Quem é que gera valor? O que faz, por exemplo, uma bolsa custar 100 reais? O valor de uma mercadoria vai ser determinado a partir do tempo socialmente necessário à sua produção. Ou seja, quanto tempo eu gastei para produzir essa mercadoria? Quanto tempo eu gastei para produzir esse produto? Vamos pensar na produção de uma bolsa, por exemplo.
quanto trabalho, quanto tempo de trabalho foi despendido para aquela bolsa ser uma bolsa. Você vai ter o trabalho da pessoa que tratou aquele material, né? Tratou o couro. Você vai ter o trabalho da pessoa que foi lá e costurou aquela bolsa. Você vai ter o trabalho da pessoa que foi lá e costurou o zíper da bolsa e todos os detalhes. Então, dentro de uma mercadoria, você vai ter ali vários trabalhadores responsáveis por cada etapa na produção daquilo. Tudo isso vai ser considerado para gerar o valor dessa bolsa. Então, por exemplo, quais máquinas e instrumentos são necessários para produzir aquela mercadoria? Essas máquinas, elas têm uma tecnologia de ponta. Essas máquinas, elas são mais difíceis de ser encontradas. A matéria-prima dessa mercadoria é escassa ou é abundante? Para conseguir operar aquela máquina, o trabalhador, ele precisa ser qualificado ou não? Ou seja, o Karl Marx, ele vai nos mostrar que existem uma série de fatores que vão contribuir diretamente na atribuição de valor a uma mercadoria. Com isso, ele nos mostra os bastidores do mercado. O que isso quer dizer? Antes do Karl Marx, não, antes e até alguns que vão vir depois, vão dizer que o preço da mercadoria se dá a partir de uma relação de oferta e demanda, ok? Dependendo de quanta oferta você tem e dependendo de qual é a demanda, esse preço ele vai se ajustar. Essa é a teoria, né, do liberalismo econômico. E aí, o que o Karl Marx vai dizer? Não é isso que dá valor a uma mercadoria. Não é só a sua procura ou a sua oferta. O que atribui valor para a mercadoria é justamente o trabalho despendido para gerar aquela mercadoria. Porque se você não tem trabalho embutido, um pedaço de couro nunca vai virar uma bolsa. Compreende? Então, para você ter uma bolsa e aquela bolsa gerar R$100, você precisou de um trabalho, ou seja, você precisou da transformação de uma matéria-prima em produto final. Então, o que atribui valor, o que gera dinheiro no capitalismo é o trabalho. E quem é que realiza o trabalho? O proletariado, o trabalhador. Conclusão: quem é o responsável por gerar dinheiro no sistema capitalista? Quem é que produz valor? O trabalhador. Esse trabalhador, ele recebe por tudo que ele produz? Vamos pensar aqui num trabalhador que produz ali 5 celulares por mês. O salário desse trabalhador vai ser o equivalente a 5 celulares? Vamos pensar aí que cada celular custa R$2.000. Um trabalhador que produz um celular, ele vai ganhar R$10.000 de salário? Ele não vai. Ele vai ganhar ali, talvez, R$1.000. E o Karl Marx, ele vai questionar o capitalismo. Por quê? Porque o trabalhador, ele vai produzir todo aquele dinheiro, ele vai produzir todas aquelas mercadorias e vai gerar todo aquele valor. Mas ele vai ser dono daquilo? Ele vai receber por aquilo? Não. O capitalismo se sustenta a partir da exploração do trabalhador. Por que exploração? Porque ele vai produzir e não vai receber por tudo aquilo que ele produz. Então, pensando em custo de produção, vamos lá. Lucro. O que é lucro? Lucro é você conseguir ganhar mais do que você gastou para produzir, ok? Então, se eu preciso ganhar mais do que eu gastei para produzir, eu preciso calcular
qual foi o meu custo de produção. E vamos lá, o que entra nesse custo de produção? O custo de produção vai ser calculado a partir do preço da matéria-prima, desgaste dos instrumentos, salário. Ou seja, aquela matéria-prima que eu preciso para produzir, ela é escassa ou ela é abundante? Quanto que eu gastei para comprar aquela matéria-prima? Desgaste dos instrumentos. Quando eu estou ali produzindo uma mercadoria, eu estou utilizando meus instrumentos e eu estou ali desgastando eles. O que isso significa? Significa que talvez no final do mês, final do ano, depende muito essa periodicidade, eu vou precisar fazer uma manutenção, ou às vezes até a troca daquele instrumento. Isso entra no meu custo de produção. Salário. No meu custo de produção também entra o salário que eu vou pagar para aquele trabalhador. Lembrando que salário vai ser apenas um dinheiro para aquele trabalhador continuar vivo e continuar trabalhando. Vamos supor que eu sou dona de uma fábrica de garrafinha de água. Eu vou lá calcular o meu custo de produção de garrafinhas de água. Em um mês, eu produzo 10 garrafinhas. Eu gasto R$10 com matéria-prima. Eu gasto R$5 na manutenção dos meus instrumentos e eu gasto R$20 no pagamento de salário. Quanto que eu gasto para produzir 10 garrafinhas? Você vai somar esses três valores. R$10 mais R$5 mais R$20. Então, você tem aí R$35 é o meu custo de produção, ou seja, quanto eu gasto para produzir 10 garrafinhas. Para eu conseguir lucrar, o que vai precisar acontecer? Eu preciso ganhar mais do que R$35. Eu preciso ganhar mais do que eu gastei para produzir. Mas como que o burguês consegue o lucro? Aí é que tá o X da questão. Você vai me responder: ah, aí é só você vender esse produto mais caro. Pronto, você vai conseguir lucrar. Mas, gente, não é assim que o mercado funciona. Vamos imaginar aqui duas situações hipotéticas em que o burguês, ele simplesmente aumenta o preço daquela mercadoria a fim de conseguir o seu lucro. Ou seja, ele tem um custo de produção e ele vai vender aquele produto por um preço maior do que ele gastou para produzir. Se ele simplesmente aumenta esse preço, o que vai começar a acontecer? Não vai existir um limite para o aumento desse preço, então os preços eles se elevariam muito se não existisse um critério para você elevar esse preço. Muito provavelmente ia aumentar a concorrência, porque vamos imaginar que eu sou aqui um burguês e eu produzo as garrafinhas. E aí eu simplesmente decido que eu vou vender a garrafinha por R$100. E aí no começo eu ganho muito dinheiro com isso. Mas com o tempo, o meu outro vizinho ali, que também é burguês, vai ver que eu tô ganhando muito dinheiro com isso e vai começar a produzir garrafinhas também. E aí meu outro vizinho, que também é um burguês, ele também vai produzir garrafinhas a fim de ganhar muito dinheiro. E aí você vai ter uma inundação de garrafinhas ali sendo ofertadas. Então, nessas duas situações hipotéticas, os preços se elevariam em um nível que as pessoas não conseguiriam pagar, ou então muita gente produziria o mesmo produto, gerando uma oferta excessiva desse produto. Isso se o valor se desse apenas de acordo com a vontade própria do burguês. Mas aí é que está a grande questão. O valor de um produto e o lucro que o burguês vai obter nesse produto está onde? Está no trabalhador. Ou seja, a fonte de riqueza do burguês vai ser a exploração desse proletariado. De que forma?